Muito bem-vindo você, seja muito bem-vinda. Você que está assistindo a gente aqui da capital, Salvador, da região metropolitana, do nosso interior. Já estamos no ar então com o seu Aratu 24 horas e agora é o momento de Papo de Política. Já estou aqui nos estúdios da TV Aratu, direto da Federação Salvador, Bahia. João Tran, bom dia. Muito bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Já abriu a câmera, vocês estão vendo. Papo mais que especial hoje, né, Alex? A gente recebe mais novo cidadão baiano. Seja muito bem-vindo, o ministro da cidade, Jader Filho. Eu que agradeço a você, Alex, a você, João, por essa oportunidade de podermos estar aqui no Aratu 24 horas. De fato, agora posso dizer, né, sou cidadão baiano, então muito feliz dessa homenagem que nos foi dada aí pela Assembleia Legislativa, em especial pela deputada Maria del Carme. Então, só tenho que agradecer aí o carinho que o povo baiano sempre teve para conosco e a gente vai devolver esse carinho com mais trabalho, mais recursos para a gente poder trazer infraestrutura para a Bahia. Ministro, estamos felizes de tê-lo aqui na nossa casa, no nosso cafezinho de todos os dias, no Papo de Política. Pode ficar à vontade, viu? Se quiser um cafezinho aí, uma água, a gente vai então conversar. Temos bastante coisa para conversar, inclusive sobre a COP. Mas eu queria que o senhor falasse mais sobre justamente essa relação, né, do ministro das cidades com a Bahia. Então, desde o início, Alex, sempre foi uma relação de muito trabalho, até porque existe uma determinação do presidente Lula, quando ele recriou o Ministério das Cidades, para que nós possamos fazer com que a infraestrutura chegue aonde as pessoas estão. Eu tenho falado isso com muita frequência, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. E é lá que a infraestrutura tem que estar. E foi por isso que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades, por isso que ele trouxe de volta o Minha Casa Minha Vida, que havia sido extinto, as obras de saneamento, de macrodrenagem, o BRT aqui de Salvador, obra em parceria com a Prefeitura, mas é obra do governo, recurso do governo federal, são recursos para dar questão do VLT, metrô, obras que vão transformar a vida do povo baiano. E nós, como eu disse, a gente tem hoje muitos investimentos, só no Ministério das Cidades são mais de 20 bilhões de reais em investimentos só do Ministério das Cidades e a gente vai continuar trabalhando, seja através do Minha Casa Minha Vida ou de outras ações do governo federal, para que a gente possa, como eu disse, dar dignidade e levar qualidade de vida ao povo baiano. Perfeito. E, ministro, tem mais vindo aí, em especial aqui para a Bahia, qual é a previsão de entregas, de novas datas? A gente sabe que o seu ministério tem muita ligação também com as eleições, porque tem esse apelo por conta que faz impacto direto na vida das pessoas. Então, o que a gente espera? A gente pode esperar de 2026. Inclusive, teve um determinado corte orçamentário que repercutiu bastante. Como isso impacta também nas ações do Ministério, em especial na Bahia? João, posso garantir a você e a todo o povo que nos assiste que os recursos que nós temos hoje dentro do Ministério da Cidade são suficientes para que nenhuma obra, para que nenhum serviço seja paralisado. Nós temos muitas obras que serão entregues em breve aqui, obras, por exemplo, como do Minha Casa Minha Vida. Só para vocês terem uma ideia, só na Bahia já são mais de 100 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida que foram contratadas desde o terceiro mandato, do início do terceiro mandato do presidente Lula. Nós estamos chegando, Alex, a 1.850.000 unidades habitacionais contratadas nesse terceiro mandato do presidente Lula. Temos mais de 1.100.000 casas em obras. E é bom lembrar que o presidente Lula, quando ele iniciou o seu terceiro mandato, ele deu uma meta para nós de 2 milhões de casas nos 4 anos. Nós vamos chegar batendo essa meta já agora em dezembro. Vamos chegar a 2 milhões de casas e agora em dezembro, e com isso nos permite a possibilidade de que a gente eleve essa meta, que era de 2 milhões, para 3 milhões de casas. Até porque nós precisamos recuperar o tempo perdido. Minha Casa Minha Vida ficou paralisado durante 4 anos. A faixa classe média contribui, inclusive, para essa meta? Sem dúvida nenhuma. Classe média está inserido nisso, os municípios abaixo de 50 mil habitantes, Minha Casa Minha Vida Rural, Minha Casa Minha Vida Urbano, Minha Casa Minha Vida Entidade, todos esses fazem composição com a meta desses 2 milhões que nós vamos alcançar agora em dezembro. E também o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que aqui na Bahia é um dos estados que mais tem tido financiamentos provocados, feitos com o Minha Casa Minha Vida. E é bom lembrar que com essas alterações que nós fizemos, Alex, hoje nós temos, por exemplo, Vitória
Nós temos a quinta maior cidade do Brasil em contratações de Minha Casa Minha Vida é exatamente Vitória da Conquista. Então nós temos isso mostra a força com que o Minha Casa Minha Vida está acontecendo aqui na Bahia. Isso se deve a quê? Por que Vitória da Conquista? Porque você tem hoje grandes oportunidades, né, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, quando nós chegamos, ele era muito focado, quando era falado do financiamento, ele era muito focado nas 3 faixas, né? Nas faixas 2 e 3. E o que aconteceu? Nós conseguimos agora incluir a faixa 1 também, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.850. E aí respondendo, por quê? Porque nós elevamos o valor da entrada. Então hoje, a possibilidade de uma família que ganha entre R$ 1.600 a R$ 1.900, o que acontece? Nós vamos dar um cheque de R$ 55 mil na cabeça. Para quê? Porque hoje, Alex, as famílias, a parcela do Minha Casa Minha Vida, ela na sua maior parte, ela é menor do que o aluguel que as famílias pagam hoje. O problema não está na parcela, o problema está na entrada. Então, nós subimos o valor da entrada para exatamente permitir que o quê? Que famílias de todas essas faixas, tanto a faixa 1, 2, 3 e também do faixa 4, do Minha Casa Minha Vida classe média, fosse possível. O certo foi que aconteceu um fenômeno. Hoje, 43% de todos os financiamentos do Minha Casa Minha Vida são de famílias que ganham até R$ 2.850, o que não acontecia antes no programa. Por quê? Porque nós reduzimos a taxa de juros. Essa é a menor taxa de juros da história de todos os programas habitacionais que já aconteceram nesse país. Por exemplo, aqui na Bahia, as pessoas que tomarem o financiamento do Minha Casa Minha Vida, elas vão pagar uns juros de 4%. Essa família que ganha 1.900 vai pagar 4% de taxa de juros. Se você pensar que a taxa Selic está a 15%, se uma família está pagando 4%, quer dizer, está pagando menos até do que a própria inflação que está estabelecida no Brasil. Então, são essas as condições que nós fizemos para que o povo baiano e o povo do Brasil pudessem hoje estar podendo realizar o sonho da casa própria. Agora, João Tran, a gente fala de habitação com o ministro que está aqui nos estúdios da TV Aratu, a gente logo lembra de cidade, né? E para a realização aí da mudança das nossas florestas e preservação, a gente precisa também trabalhar a questão das nossas cidades, né, João Tran? Perfeito, Alex. Inclusive, o tema do nosso papo não pode ser diferente. O COP30, entrando nesse assunto, quais são as perspectivas de trazer a COP30, um debate que muitas vezes foi tido como de ambientalista para ambientalista, ou seja, não chegava na própria população. E o seu ministério tem uma dessas principais funções, de trazer isso na prática para as cidades. Quero saber qual é esse desafio, o que vai ser feito. Inclusive, essa última semana, a gente vai conversando antes de entrar no ar, Salvador conviveu com fortes chuvas e, claro, impactou no trânsito, impacta como um todo na cidade, e isso é muito comum com as mudanças climáticas. Quero saber também sobre racismo ambiental. Como é que o Ministério das Cidades quer tratar a COP30 e, em especial, ajudar aqueles que são os mais pobres? Eu acho que, primeiro, João, a gente precisa cada vez mais fortalecer o tema urbano nas COPs. O presidente Lula teve muita sabedoria quando trouxe e ofereceu à ONU a cidade de Belém para sediar a COP. Porque o que acontece, Alex? Todo mundo, quando falava, na maior parte das vezes, das reuniões que aconteciam da ONU, desse evento, que é o maior evento sobre clima que acontece no mundo, que é a COP, as pessoas falavam muito sobre a Amazônia sem nunca ter chegado perto da Amazônia. Nunca tinha, ou falava da Amazônia a partir de uma opinião, de um artigo, de um documentário, mas nunca tinha ido nem sequer passado perto. A gente faz uma brincadeira. Nunca pegou uma Ferrari de Carapanã. Então, agora as pessoas vão poder ir à Amazônia para poder entender a Amazônia, entender os seus problemas e suas potências, as suas potencialidades. A partir do quê? A partir das experiências que eles vão poder presenciar lá. E de lá a gente vai poder discutir preservação, mas o que nós, no Ministério da Cidade, queremos levar, fundamentalmente, é sobre o tema urbano. Nós precisamos compreender, por exemplo, no Brasil, mais de 82% dos brasileiros vivem, Alex, nas cidades. Como é que você não vai discutir, como é que a gente consegue dissociar a questão do clima das pessoas? Quem primeiro sente os eventos climáticos extremos são as periferias das nossas cidades. Claro. São as nossas favelas, que é exatamente isso que você está dizendo. São as pessoas que vivem nos morros, que vivem no leito dos rios. Porque quando o rio enche,
Qual é a primeira casa que alaga? Sua casa dessas pessoas que estão morando lá. Então, nós precisamos o quê? Inserir o tema urbano cada vez mais. Seja para a gente dotar de uma infraestrutura resiliente, que as cidades estejam preparadas para os eventos climáticos extremos, mas também falar sobre a descarbonização que tem que partir das cidades. Por exemplo, nós fizemos uma seleção no PAC, junto com o presidente Lula, que nós inserimos, foram mais de 5 mil ônibus no Brasil, e metade desses ônibus foram ônibus o quê? Elétricos. Exatamente o quê? Para que o transporte público, para que a mobilidade faça a contribuição que tem que fazer com a questão climática. Nós precisamos descarbonizar as nossas construções. Nós precisamos dotar, como eu disse, as cidades de uma infraestrutura que seja resiliente, que seja sustentável, para que a gente possa, de fato, dar segurança a essas famílias. E é isso que a gente tem feito com as seleções, que, inclusive aqui em Salvador e em diversos municípios aqui, com obras de contenção de encosta, com obras de macrodrenagem. Então, é isso que a gente quer discutir. Por um lado, a gente quer dar a contribuição de como as cidades podem ajudar o nosso meio ambiente. Do outro, nós precisamos inserir, porque nós temos que levar infraestrutura para as nossas cidades, porque as pessoas precisam estar inseridas nisso. Até, Alex, porque eu tenho dito uma coisa: não haverá justiça climática se não houver justiça urbana. Não tem como a gente dissociar. E eu aqui quero deixar claro, me permita, João e Alex, nós não estamos dizendo, o governo brasileiro tem responsabilidade para com o meio ambiente. O meio ambiente é muito importante e nós precisamos discutir, sim, a preservação do nosso meio ambiente. Mas nós temos que discutir o meio ambiente, mas nós temos que discutir também o tema urbano, porque é aqui que moram as pessoas e é aqui que a gente tem que dar infraestrutura para que elas vivam em segurança. Eu quero pegar um gancho na fala do senhor, porque a gente está falando, João Tran, justamente dessa questão do racismo ambiental, e o que a gente vê é que lá atrás, na história desse país, houve, inclusive, a descentralização. Os mais ricos, justamente nas partes centrais da cidade, e assim acaba surgindo esses aglomerados conhecidos como favelas, comunidades, e muitas dessas regiões, ministro, não tem o que a gente conhece como saneamento básico, que é um problema, inclusive, que a gente tem em grandes partes da cidade do nosso Brasil. Como solucionar, então, esse problema no Brasil? Acho que, primeiro, nós precisamos colocar a questão do saneamento, a questão da infraestrutura, Alex, no orçamento das cidades e dos estados e da federação. O certo é, João e Alex, é que nós passamos os últimos 4 anos, antes que anteceder esse governo do presidente Lula, onde não houve investimentos no Brasil, onde não se tinha um foco, de fato, em que nós pudéssemos construir uma infraestrutura que atenda exatamente isso que você está dizendo. E é disso que eu estou falando. Nós precisamos discutir, por exemplo, na COP, com os países, qual vai ser a parcela deles de investimento para que os países que estão em desenvolvimento, que é onde estão as grandes florestas tropicais, qual é a contribuição deles para que nós possamos dar infraestrutura a essas pessoas aqui que você está falando? O Brasil ainda tem recursos. Só no Ministério das Cidades, em termos de infraestrutura, no PAC, foram mais de 60 bilhões de reais em investimentos. Água, esgoto, macrodrenagem, contenção de encosta, renovação de frota. Aqui no Papo de Política, como todo bom brasileiro, a gente gosta de quê, João Tran? De um bom cafezinho. De um bom cafezinho. Brinde também. Aqui ao novo cidadão. Ao novo baiano, meu irmão. Agora eu sou baiano igual a vocês. Pois é. Eu sou Ele baiano. ainda não é baiano, não. Não, sou sim. Peraí. A gente vai pegar uma briga aqui. Eu sou pernambucano, mas baiano por adoção, tá certo? E aí a gente tem um momento aqui... Eu vou falar assim, eu senti uma certa discriminação por parte do João com a gente. Você percebeu? Baiano de Só que é legítimo. Baiano de berço. De berço. A gente tem aqui um momento do nosso pensamento do dia. O João Tran sempre manda melhor do que eu. É o que dizem aí. Mas agora a Bahia quer saber o pensamento para essa segunda-feira do novo baiano. Por favor, com o senhor. Eu acho que o pensamento é que a gente precisa cada vez mais acreditar, ser otimista e ter a certeza de que se a gente trabalhar, se a gente lutar a cada dia, a gente vai alcançar os nossos objetivos. É isso que a gente fica hoje, traz aqui como mensagem e dizer a todos vocês, está minha honra, sincera honra de poder ter recebido esse título na última sexta-feira aqui, que eu levo para casa isso com muito carinho, agora como cidadão baiano, igual vocês. Obrigado, então, ministro. Obrigado. Sucesso para a COP30 e volte depois para a gente fazer o after da COP30. Vou voltar aqui, agora quero saber o seguinte, tem que pedir aqui para a direção do Grupo Aratu, para vocês irem a Belém, para a gente poder receber lá
esperar vocês durante a Copa. Fazer o jornal, fazer o Aratu 24 horas direto de Belém, trazendo as novidades da Copa. Atenção, Ana Coelho, atenção, Matheus Carvalho. Olha aí, ó, nada mais, nada menos que o ministro das cidades, hein? É uma ordem dessa. Se precisar, a gente arruma o espaço para vocês fazerem lá o Aratu 24 horas direto de lá. Fechado assim? Combinado. Obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço a você, Alex, a você, João, e a todos aí os telespectadores da Rede Aratu, em especial do Aratu 24 horas. João Tran, redes sociais? É isso aí, você segue acompanhando todos os assuntos, www.aratuon.com.br. Claro que a gente vai repercutir essa entrevista e também meu Instagram, @JoãoTran. Ok, João, ministro, obrigado então pela participação aqui no nosso Papo de Política. E a gente segue com o nosso